Véi, depois de bater o pé e negar vários convites para gravar um vídeo falando sobre a minha vida com Deus, eu decidi aceitar o desafio e aqui estou. Eu conheci o Senhor há 15 anos atrás. Eu comecei a frequentar a igreja e entender um pouco mais sobre a Bíblia, mas somente em fevereiro de 2015 eu realmente comecei a levar a sério e ter experiências com Deus que eu pensei que não eram reais, que não iam acontecer comigo, que não eram para mim, que era só para aquele pessoal lá da igreja que ficava em cima do altar. Mas não. E nesse tempo eu consegui conquistar várias coisas com o Senhor, eu entendia os sinais dele, mas eu não conseguia ouvir Deus, como todo mundo falava que ouvia Deus. Então eu comecei a orar e colocar isso como prioridade. Eu queria um relacionamento com Deus, onde eu pudesse ouvir ele falar, onde eu queria que ele me mostrasse o que era esse relacionamento com ele, além de ler a Bíblia e orar, isso. Eu queria que ele me mostrasse como eu fazia isso o dia todo, o tempo todo. E ele não me falou. Mas demorou um pouco e eu entendi que Deus me achava meio surda, burra, sei lá. Acho que meio burra. Porque Deus sabia que para ele falar comigo tinha que ser de um jeito diferente, porque assim como Jesus pregava por parábolas, porque as pessoas precisavam entender o que ele estava querendo dizer, Deus tem um jeito específico para falar com cada pessoa. Então, eu liguei o meu computador e fui assistir. Estamos prontas para qualquer lição enfrentar e vamos encarar, mas toda vez que entramos no shopping queremos comprar. Elegantes, famosas, das missões desvendamos a trama, bem discretas, corajosas, de 3 espiãs conquistamos a fama e a cajá. Vamos lá, agir nosso programa. 3 espiãs demais. As 3 espiãs demais. E Deus estava assistindo comigo. E ele falou comigo. Quando eu comecei a assistir o desenho, as 3 espiãs demais tem alguns personagens principais, chaves, na verdade. Os personagens que estão em todos os episódios. Que são as 3 espiãs, que são Sam, Clover e Alex. E o Jerry, que é o chefe das 3 espiãs, é o senhor das 3 espiãs. Ele é o dono da agência, ou o chefe da agência de espionagem. A Mandy. Existe uma mulher que chama Mandy, uma menina. Ela é a inimiga. Mandy. E os boys. Todo episódio aparece um boy. Um rapaz. Para tirar o foco. Enfim, voltando. Quando eu comecei a assistir o desenho, o Espírito Santo falou comigo, presta atenção. Foi a primeira vez que ele falou para eu prestar atenção no desenho que eu estava assistindo. Eu prestei atenção. E eu comecei a entender que as 3 espiãs estavam ali na escola. O desenho, a temporada toda a história do desenho, acontece desde o tempo de escola até o tempo de faculdade das 3 espiãs. E elas são melhores amigas, as 3 espiãs. Mas por que espiãs? Por que Deus queria que eu prestasse atenção em 3 meninas que são espiãs? A Bíblia fala, o verbo mais conhecido na igreja é vigiar. Orar e vigiar. Obedecer. E espiãs no dicionário é alguém que vigia algo ou alguém em secreto. Vigiar. As 3 espiãs eram pessoas que estavam atentas. Elas estavam o tempo todo, ou na maior parte do tempo, vigiando. Mas vigiar o quê, né? Elas estavam na escola, vivendo a vida delas normais. Normalmente ela tem vários problemas, igual a gente. Elas têm problema com relacionamento com os pais, elas têm problema com relacionamento na escola, elas têm trabalho para apresentar, elas têm roupa para comprar, falta de roupa, sapato, maquiagem, elas têm todos esses problemas que a gente tem também. E aí elas estão com vários problemas e de repente faz esse barulho.
o celular delas. É o bip do chefe chamando elas para uma missão. No meio daquele problema que elas estão vivendo, aparece uma missão. As espiãs não escolhem as missões que elas vão resolver ou que elas vão ajudar a resolver. Quem escolhe a missão, quem indica ela para a missão, é o Senhor. Ó, Deus não é besta não, irmão. Ele sabia que eu ia entender. Ele sabia que eu sou boa dessas coisas. E aí, o armário suga elas, sei lá, onde elas estiverem. Não importa o que elas estejam fazendo, elas têm que parar tudo e ir lá atender o chamado do Senhor, do Jerry. Quando elas chegam lá, ele começa a falar onde elas vão ter que resolver o problema, qual é a missão daquele dia. Geralmente é do outro lado do mundo, não importa. Elas não ficam perguntando ou reclamando porque elas vão para longe ou porque o probleminha delas. Elas vão ter que largar o probleminha delas. Elas vão ter. Nossa. Elas vão ter que largar o que elas estão fazendo e vão ter que atender e acabou. Elas não ficam questionando porque elas foram escolhidas para vigiar. E aí abre uma maleta de coisas sobre os instrumentos que elas vão usar. Elas sabem onde elas vão e o que elas têm que desvendar. Elas não sabem o que elas vão encontrar pelo caminho, mas elas sabem que elas foram escolhidas porque elas vão ser capacitadas. Elas vão ser capacitadas para resolver aquele problema. E então aparecem as ferramentas que elas vão usar. Um batom que explode todo mundo, um paraquedas, não sei de quê, uma mochila, um sapato especial, não importa. Aparece lá. Depois vocês colocam lá no Google e assistem um pedacinho, se você não conhece. Elas não reclamam do que o Senhor entrega para elas como ferramentas para elas trabalharem. Elas não sabem o que vão, mas elas confiam que aquilo ali vai ser útil. Sabe? E então Deus começou a falar comigo que às vezes Ele vai me dar só a Bíblia e vai falar, vai para a missão e resolve. E eu vou ficar, mas Deus, e a minha armadura, e a minha máscara, como que eu vou resolver? Não precisa. Quando Deus te dá uma missão, Ele vai te dar a ferramenta. Você vai calada, vai resolver o problema. Tudo bem. Só que existe a Mandy. A Mandy, ela tá em todos os lugares que vocês imaginarem. Ela não tá no inferno, entende? Ela está em todos os lugares. Quando você estiver agoniado, com problema, querendo resolver as coisas, a Mandy aparece. Ela aparece para invejar, para pirraçar, para falar que elas não são capazes, para falar que ela é melhor, para colocar elas para baixo. A Mandy aparece sempre para atrapalhar, entende? Mas o foco das 3 espiãs está na missão. Por mais que a carne delas fique querendo trucidar a Mandy e lutar aquilo ali, o foco delas é a missão. Elas sabem que aquele problema ali é pessoal e que ela está tentando atrapalhar. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porém, as 3 espiãs têm um probleminha. Elas estão solteiras no desenho, as 3. E sempre, gente, sempre aparece um boy. Aparece um boy bonito, às vezes eles nem são tão bonitos porque elas às vezes têm mau gosto, mas não importa. Aparece um boy lá, gente, fazendo papel de lazarento, de... triste, momento triste. Sabe? Aparece para tentar separar as amigas ou para tentar tirar o foco delas da missão e sempre atrapalha. Às vezes eles nem são o inimigo, de fato, mas eles são a armadilha, sabe? Eles aparecem para tentar tirar o foco, mas elas estão sempre unidas, sempre se dando conselhos, sempre com foco na missão. E às vezes uma das 3 se desvia do caminho por causa do boy, por causa da Mandy, por causa de problema de saúde, são sequestradas na missão, mas as outras seguem, terminam a missão sabendo que elas precisam resgatar aquela amiga. É o alarme da casa! Tem um intruso no quintal! Essa não! Eu ainda nem tomei meu banho! Você vai ter tempo pra se arrumar mais tarde. Agora é hora de espionar. Olha! Toma essa, invasor! E essa! E uma dessa também! Aí!
Acho melhor repensar o nosso atacar primeiro e questionar depois. Parece que ele só veio limpar a piscina e, julgando pelo seu desespero, nadar não é bem o forte dele. Pode deixar comigo. Ai, ele é lindo. Je m'appelle Guillaume. E parece que ele é francês. O que deixa ele 2 vezes mais lindo. Aposto que meus pais me mandaram de presente. Eles estão na França agora. Oi, eu me apelo Alex. Eu surveillei sua vida. Clover, s'il vous plaît, te conhecer, Monsieur Guillaume. Desiste, gente. O francês de vocês é très ruim. Então, eu não tô falando que sempre que aparecer um boy vai ser uma armadilha. Mas, velho, se você tiver com uma missão, se você tiver que resolver um monte de outros problemas e aparecer do nada esse boy, ora, mas ora muito, chama os agentes tudo, chama os espiões, chama todo mundo, porque é quase 99,9% de certeza que é armadilha, que é laço, chuta que é laço. Então, no final de cada missão, quem aparece? O Jerry, com um monte de agentes da UP, para ajudar não, para receber, para finalizar a missão. Sabe por quê? Porque no final da missão, o mestre sempre aparece. Sabe por quê? Para te mostrar que, meio com aquele monte de dificuldade, ele estava sempre atento. Ele estava sempre olhando e ele sabia a hora que ele ia ter que chegar. Ele sabia que ali, naquela hora, ele ia ter que aparecer. Não porque elas eram incompetentes para terminar, mas porque é assim, sabe? Na vida é assim, a gente pensa que está sozinho, que não tem ninguém vendo o que a gente está fazendo, mas não. Ele está sempre atento a tudo. E ele não vai te dar uma missão sabendo que você não é capaz. E quando você não conseguir, ele vai aparecer para te mostrar que ele te capacita e que ele te ajuda. Sabe? Então, foi assistindo As Três Espiãs Demais que eu entendi, sabe, ilustradamente, ponto a ponto, como deveria ser o meu relacionamento com Deus. Como eu ia ouvir o meu Deus falar e como eu ia entender a hora de largar tudo e ir para a missão e aquilo ali ser uma honra para mim. Porque é o que Deus está mandando eu fazer e foi por isso que eu decidi gravar o vídeo. Porque eu não gosto de vídeo, quem me conhece sabe que, por mais engraçadinha, blá 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 que eu seja, eu gosto de fazer todo mundo rir, eu não gosto de gravar vídeo, eu gosto de escrever. Mas, quando eu recebi o convite para gravar, eu entendi que algumas pessoas não gostam de ler, mas que elas precisariam talvez ouvir o que aconteceu comigo, porque Deus fala o tempo todo, Ele fala. Ele fala quando você está assistindo desenho, ele fala quando você está ouvindo música, ele fala quando você está andando de ônibus, ele fala o tempo todo, ele fala quando você dorme, sabe? Então a gente precisa aprender a ouvir o Senhor. E eu tenho ficado atenta, tenho tentado vigiar o tempo todo para ouvir quando Deus falar para mim, me dá Isaac. E ouvir quando Deus falar para mim, não precisa matar Isaac. Porque se eu não ouvir essa segunda voz, eu vou matar por não estar atenta. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus fala e Ele fala na hora certa. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é isso. Eu espero que tenha sido legal para vocês, como foi legal para mim. Na verdade, eu fiquei bem nervosa, bem com bastante medo. O único lugar que eu consegui gravar foi dentro do carro por causa do barulho da minha vida. E é isso. Fica com Deus, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana abençoada. Beijo e até outra vez.